Fala pessoal, continuando aqui a nossa aula, certo? Agora a gente vai falar da parte de elétrica do grupo gerador, beleza? A gente já fez a inspeção na parte mecânica. Agora a gente vai passar para a parte elétrica. Bom pessoal, essa inspeção é uma inspeção rápida, tá? Uma inspeção mais simples que a gente faz, tá? São poucos pontos que a gente observa para gerar um orçamento. Iniciando pelo alternador, beleza? Vamos lá, mostra aí. Vai falando aí, Bel. Dá para o outro lado aqui. Isso. Aqui a gente já fez a retirada dos parafusos. Isso. Mas tem um parafuso aqui, os parafusos para fechar a tampa de inspeção. O que devemos inspecionar aqui no ato de uma visita para gerar um orçamento de preventivo? A integridade dos barramentos e conexões, verificação dos T6, isso aqui são os T6 toroidal, temos que verificar se não há trinca neles, ressecamento. Devemos verificar também os terminais das bobinas do alternador, verificar a integridade deles, visualmente se eles não estão com aspecto de queimados. Má conexão, ponto quente. Isso, devemos verificar visualmente se ele... dessas informações. Nesse caso, para fazer isso, tem que colocar o gerador em algum modo? Nesse caso aqui, para fazer esse tipo de inspeção, você tem que colocar o gerador em modo inibido, tá? Para que no caso de uma falta de energia, ele não venha partir no ato de você estar fazendo esse levantamento, beleza? Coloca ele no modo inibido e aí você pode continuar com a inspeção. Pessoal, essa caixa aqui é regra, tá? Essa parte aqui é regra. Em todo o grupo gerador ela vai existir. Por quê? É o ponto de conexão das bobinas do meu alternador com o ponto de conexão da saída da alimentação para o ponto de entrega, que no caso aqui é o QTA. Agora a gente vai... Só uma dúvida, Gustavo. É obrigatório fazer isso quando o cliente não deixa? Aí, o que eu faço? Quando o cliente não deixa, você vai citar em orçamento que não teve acesso a esses pontos de conexão e vai citar uma verificação, tá, desse ponto no ato da manutenção, beleza? Se tiver algo errado aqui dentro, se tiver uma má conexão, um ponto quente ou algo do tipo, você já prospecta, tá, pela bitola do cabo, terminais para que no ato da sua manutenção, se você precisar, você já tem ali o terminal para fazer o reparo desse ponto de conexão, beleza? Agora a gente vai para o QTA, vai dar. Pessoal, aqui nós temos um módulo, tá? Esse módulo faz o controle, tá, da minha máquina, beleza? Faz a averiguação, o controle desse equipamento. E aí ele manda a informação e recebe ao mesmo tempo do quadro de transferência automático, beleza? Então agora a gente vai fazer uma inspeção visual nesse equipamento. Antes de partir para o quadro, devemos ressaltar também a importância do aterramento, porque toda a carcaça do grupo motor gerador ela deve ser aterrada, tanto para escoar energia tensões de falta, como problemas na parte do alternador. E outra, o negativo da bateria ele é aterrado. Isso porque numa falta de referência da bateria, o aterramento ele vai ser uma referência para meu módulo, para os meus sensores. Um mau aterramento ele pode ocasionar, até como a gente já presenciou, a não partida de um motor. E então a gente tem que procurar o ponto de aterramento do grupo. Já verificamos aqui, temos um ponto bem ali. Além disso também, Bel, que é a questão da tensão de toque, né? Se o artífice vier aqui ele tocar em alguma parte aí... Sim, temos a tensão de toque, que ela é muito perigosa. Então é importante que o equipamento esteja aterrado. Ele deve estar aterrado para não ocasionar isso. Porque, como vocês podem visualizar, isso em 99% das vezes, a maioria dessa parte elétrica, ela é metálica. Sim. Então, vemos um ponto ali.
Aí, ó, como vocês podem ver, tá aí o ponto de aterramento do grupo gerador. Pessoal, no checklist que vocês vão ter todas as informações, todas essas aferições, tá? Esse passo a passo aí das vias de regra, tá? Daquilo que é comum e necessário fazer no gerador. Lembrando, a inspeção visual, ela é a inspeção mais importante, mesmo que seja para uma preventiva, uma corretiva, uma instalação, uma substituição de um grupo gerador, beleza? Agora a gente vai partir para a parte do quadro de transferência. Nesse cliente em si, temos um módulo responsável por partida e proteção do motor, que foi o que mostramos inicialmente. E junto a ele, de forma escrava, aquele lá o mestre, de forma escrava, temos um módulo de transferência. Uma USCA. Então temos aqui uma USCA, né, que ela decifrando essa sigla, é uma unidade de supervisionamento de corrente alternada. Ela que vai supervisionar se há uma falha na rede. Essa falha pode ser tanto uma falta quanto algum problema, uma subtensão, uma sobretensão, sub e sobrefrequência. Isso aqui vai analisar toda essa questão. Ele verificou uma falha, manda o comando para o motor partir. Ela vai verificar se o motor partiu, se ele gerou dentro dos parâmetros, eu transfiro, retiro a rede e entro com o gerador. Fala do procedimento de abertura. Procedimento de abertura de um quadro. Esse quadro ele está energizado porque aqui dentro eu tenho rede. O gerador está fora, mas a rede está dentro. Então, eu realizo a abertura. Com o meu corpo em direção à porta, eu vou usar a porta como barreira, como uma proteção. Eu realizo a abertura e de forma suave eu adentro na proximidade do quadro. O que eu vou olhar aqui? Integridade de conexões, barramentos, verificar se não há ponto de aquecimento, verificar todas as questões de conexão, o aterramento, como eu disse, muito importante. Aqui não temos um barramento de terra, não temos um BEL, um barramento de potencialização local. Temos um ponto de conexão por parafuso. Ele tem o mesmo efeito, porém na sua manutenção é um pouco mais complicado pelo fato da gente querer retirar uma conexão, temos que retirar todas juntas. Então a gente analisa todas essas conexões, verificar se não temos ponto de aquecimento nesses locais, verificamos a existência de terminais elétricos, lembrando que isso é uma visita para manutenção preventiva. Temos que verificar também a dificuldade que vamos ter na hora do reaperto. Se vamos precisar de uma chave especial, se vamos precisar de uma chave específica para aquela chave, porque isso também diferencia de marca. Mas em via de regra, a maioria das vezes são parafusos sextavados. Fala um pouco do processo de Chaveamento de reaperto. também. O processo de reaperto, temos que realizar a abertura da rede e a retirada do gerador. O cliente, nesse momento, ele vai ficar totalmente sem energia. Isso deve ser conversado com ele e explicar. No ato de uma preventiva, em algum momento, só vai ficar sem energia. Então, tem que pensar no aviso de elevadores, fornecimento de água, entre outros. Bom, pessoal, nesse caso específico aqui, nessa USCA aqui, nós temos os pontos de entrega rede, gerador. Qual é a rede? Assim. Tá, aqui nós temos gerador, aqui nós temos rede e lá atrás nós temos a carga. Ou seja, para eu fazer a manutenção nesse ponto aqui, eu devo retirar os dois pontos de entrega de energia, beleza? Para que minha equipe trabalhe com segurança. Muito importante, pessoal, a utilização do torquímetro, tá? Você deve procurar a especificação do torque ideal para aquela peça. Ah, é difícil. Não, não é difícil. Com a utilização de um paquímetro, você faz a medida
do parafuso, e aí você tem tem planilhas, né? Tem tabela de torque ideal para cada tamanho de parafuso. Com essa tabela você vai pegar e vai reapertar com o torque ideal. Por quê? Dando um torque baixo, essa conexão ela vai me dar ponto quente. Se eu passar daquele torque, pode ser que futuramente esse parafuso venha a quebrar, tá? E aí eu tenho um problema bem maior. Então é importante sempre que tanto nesse ponto aqui da USP, quanto aqui no meu ponto de saída, no ponto de conexão do alternador, eu faça a utilização do torquímetro de forma ideal para que eu não venha sofrer com ponto de conexão por parafuso, beleza? Outro ponto a falar numa visita com uma preventiva aqui vemos que é uma chave de transferência e não é contactora. Isso devemos se atentar na hora de propor o orçamento. Muitas vezes, clientes mais antigos, a gente tem chave de transferência que ela tem alguns problemas de conexão, de intertravamento. Tudo isso deve ser prospectado para não haver surpresas na hora da execução. Beleza? Então, quanto à parte elétrica, pessoal, essa foi a nossa inspeção visual, tá, para elaboração de orçamento.